Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema de hoje para nós é: Jesus condena o culto hipócrita. A leitura está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. E ele respondendo disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Preste atenção na palavra de Deus. Os fariseus estavam requerendo de Cristo a observância das tradições que eles também guardavam. Fariseus perceberam que os discípulos de Jesus, ao voltarem da cidade, se alimentavam sem antes lavar as mãos. Esta foi a crítica dos fariseus, porque os discípulos de Cristo não lavavam as mãos antes de comer. Agora, a questão aqui não é que eles lavassem a mão pela questão da higiene, até porque sabemos que isto é necessário. Devemos sim lavar as mãos antes de se alimentar, mas a implicância dos fariseus aqui com os discípulos era em relação à tradição e não à higiene. Eles estavam cobrando de Jesus que os discípulos seguissem as tradições. Eles estavam desmerecendo a autoridade de Cristo pelo fato dos discípulos não obedecerem, não observarem aquilo que para eles era comum dentro dos conceitos, dentro dos padrões. E eles vão pressionar Jesus, vão chegar até Jesus, colocando Jesus contra a parede. Olha, os seus discípulos não cumprem as tradições, não seguem os nossos costumes antigos. E é justamente neste ponto que Jesus vai trazer a resposta para os fariseus, baseado nas palavras de Isaías. Isaías já havia condenado a prática do culto vazio lá no primeiro capítulo do seu livro. E agora Jesus, fazendo uso das palavras do profeta, já em outra geração, mas com os mesmos problemas, Jesus vai dizer: esta geração apenas me adora com os lábios, mas em vão me adoram, em vão me honram, porque a adoração deste povo é apenas aparente. Eles estavam preocupados em mostrar uma aparência, mas somente a aparência. Estavam preocupados apenas em mostrar alguma coisa, mas que de fato não havia na essência dos corações. Honravam apenas com os lábios, mas o coração deles estava distante, estava longe do Senhor. E Jesus está dizendo: gente, isso não adianta. Em vão vocês me adoram, em vão vocês honram. Meus irmãos, Deus conhece os nossos corações. Deus conhece a sinceridade, conhece a verdade, se há verdade em nós ou não. Aquelas pessoas ali que estavam em volta de Jesus estavam meramente preocupadas em apresentarem, parecer ser alguma coisa, mas não eram. Por quê? Com o coração eles não buscavam a Deus. Nos corações eles não amavam a Deus, então era inútil tudo o que eles faziam. E vale a pena a gente refletir aqui nesta meditação como é o nosso culto a Deus, como é a nossa adoração a Deus. Se de repente a gente, ao estar reunido, ao estar com o público cristão na igreja,
A gente de repente até não levante as mãos, né? De repente a gente levanta as mãos para adorar. De repente a gente ora com todo mundo. De repente a gente dá glória a Deus no meio de tantas pessoas. Mas a pergunta é se aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós fazemos, está partindo do nosso coração em de fato querer servir a Deus, em de fato querer agradar a Deus, ou se tudo que fazemos não passa de uma encenação. Infelizmente, há muitos crentes artistas. Eles encenam muito bem a aparência de um culto, a expressão de devoção. Às vezes até parece, sim, às vezes até representa alguém que está buscando a Deus, alguém que está orando, alguém que está louvando, alguém que está pregando, mas só parece, não passa de uma capa, não passa de uma expressão que aos olhos dos homens pode passar despercebido. Os fariseus conseguiam, com seu estilo hipócrita de viver, enganar muitas pessoas. Eles conseguiam ser vistos como pessoas piedosas. Esta atitude deles, este feitio deles, trazia, sim, a impressão de todos que estavam à volta de que ali estavam piedosos homens de Deus. Mas Jesus está dizendo, gente, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Porque essa expressão de lábios não engana ao Senhor, não engana a Deus. Ele sonda os corações, ele sonda o íntimo, ele sonda o interior. Meus irmãos, podemos passar despercebido aos olhos de todos, podemos passar diante de todas as pessoas, sem que ninguém imagine a maldade que há no nosso coração. Mas Deus não pode ser enganado. O culto que nós prestamos é para Deus e não é para os homens. O culto que nós apresentamos, a adoração, o louvor, as palmas, os cânticos, enfim, tudo que acontece num culto é uma expressão ao nosso Altíssimo Deus, ao nosso soberano Pai. E Ele sabe se o nosso coração realmente está ali, se o nosso coração está nele, se o nosso coração está voltado nele. E preste atenção, quando a Bíblia se refere do coração estar em Deus, não é apenas no momento exato do culto, não é apenas também naquele horário exclusivo que a gente vai se ligar com Deus e depois não se ligar novamente. Porque há muitos que o contato, a comunhão dele com Deus acontece só no culto, só naquelas 2 horinhas de culto, mas passa as outras 22 horas do dia completamente desconectado de Deus, totalmente afastado de Deus, totalmente afastado da santidade, totalmente afastado da verdade. Então não vai ser aquelas 2 horinhas do culto que vai fazer ele buscar a Deus de verdade. Se durante todo o nosso dia nós andamos conscientemente longe da vontade do Senhor. Um culto que agrada a Deus, ele parte de um coração sincero, de um coração desejoso pela presença de Deus, de um coração que não está preocupado em impressionar as pessoas. Os fariseus queriam impressionar, queriam chamar a atenção, queriam ser notados, queriam ser conhecidos como os mais crentes, mas enfim, estavam sendo reprovados por Deus. Deus reprova a adoração hipócrita. Hipocrisia é aquilo que parece ser, é a tentativa de querer parecer. Isto é hipocrisia. Vestir uma capa que a nós não pertence, demonstrar uma aparência daquilo que não temos, daquilo que não somos. O culto que agrada a Deus é um culto inteligente e sincero. É um culto com o coração aberto a Deus. E que mesmo que nós venhamos a identificar falhas em nós
no nosso culto sincero a Deus, nós não vamos querer colocar panos sobre o nosso erro, nós vamos se humilhar diante do Senhor. Esse era o grande problema dos fariseus. Eles queriam demonstrar como se não tivessem falhas, como se não tivessem erros, e estavam cometendo atrocidades. O culto sincero a Deus é um coração que reconhece que é pecador, é um coração que reconhece suas limitações, como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. Ela foi por detrás, pois ela tinha vergonha de, na frente de todos, expressar ali os seus sentimentos, mas ela reconhecia que era uma pecadora e fez mais do que todos que estavam à volta do Senhor naquele dia. Que possamos estar atentos na qualidade do culto que prestamos a Deus. Quando eu falo de culto, eu digo primeiramente da comunhão que temos diária com o Senhor, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Levítico 6,13. Não se apagará. O nosso culto é constante de comunhão com Deus. E temos o ápice, temos o momento principal quando estamos reunidos com o corpo de Cristo, onde todos juntos prestam as suas homenagens, sua adoração a Deus. Que ao estar no culto, que ao nos reunir em igreja, nós possamos estar devotos ao Senhor, com o coração puro, com o coração limpo. Peçamos isso para Deus. Peçamos que Deus nos livre da hipocrisia e que Ele nos ajude com graça, com misericórdia, para que sempre que o adorarmos, seja com um coração reto, com um coração disposto a ser quebrantado na presença do Senhor. Era tudo que os fariseus não conseguiam fazer. Infelizmente, há muitos deles ainda nos dias de hoje. Infelizmente, assim como teve no tempo de Isaías, houve no tempo de Jesus, e em pleno século 21 ainda temos. Mas a minha oração é que nós, que aqui estamos sendo confrontados por esta palavra, possamos identificar em nossa vida onde temos falhado, onde temos errado em nosso culto, em nossa adoração, e possamos nos humilhar diante do Senhor, e assim, a partir de então, prestarmos um culto aprovado ao nosso Deus. O culto é para Ele o culto. Ele é que aprova. Então que façamos tudo para lhe agradar. Que Deus abençoe, meus irmãos. Esta foi... Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.